Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para contar sobre o case do RPA do escritório Bará de Melling Advogados. Então, eu estou aqui com o Maurício, sócio fundador do escritório, e com o João. Pode falar. Boa tarde, Simone. Boa tarde. E o João, que é o sócio da ATS, líder técnico dos projetos de RPA da ATS. Então, o objetivo aqui hoje é contar um pouco para vocês como foi a jornada do RPA no escritório. A gente começou lá em 2019 e compartilhar um pouco dessa história para vocês conseguirem viver um pouco a experiência da automação com a gente. Então, João, eu gostaria de começar com você, se você puder contar um pouquinho o que é RPA e como ele se aplica no segmento jurídico. Claro, Simone. O RPA nada mais é, né, do que um software que ele é instalado na sua máquina. Assim como o Word você utiliza para criar textos, o Excel para criar planilhas, o RPA ele é um software instalado que replica as ações que uma pessoa faz dentro do computador. Então, seja ela um clique, seja ela uma navegação, uma digitação, a leitura de alguma página na internet ou de um sistema. Ele basicamente é um fluxo, né? Como se fosse uma pessoa que está sentada ali no computador, só que ele não tem um poder de decisão. Ele simplesmente segue uma sequência de atividades. Então, se eu falar para o robô, você vai abrir o sistema de acompanhamento processual e clicar no botão cadastrar, é isso que ele vai fazer. Se por um acaso a minha internet caiu, tive algum problema, o robô ele não tem essa capacidade, então, de tomada de decisão, deixa eu ver se o meu cabo de rede está conectado, se o servidor está fora do ar. Ele simplesmente segue um fluxo de execução que é definido para cada uma das tarefas. E você tem alguns exemplos para dar disso no jurídico? Eu, dentro dessa experiência que a gente tem tido aí, né, nos últimos 2 anos, a TS é uma empresa com mais de 20 anos de expertise no mercado, e nos últimos 3 anos aí a gente vem trabalhando com RPA. E o que eu tenho visto é que o robô ele se encaixa principalmente nas atividades burocráticas de um escritório jurídico, naquelas atividades operacionais, principalmente ali da controladoria, né, do legal ops. Então, são tarefas de cadastro, seja cadastro de dados do processo, andamentos, publicações, leitura de informações, elaboração de relatórios, nessas atividades que são burocráticas e que acabam tomando muito tempo, né, dentro das pessoas dentro de um escritório e que são repetitivas, querendo ou não, um cadastro, por exemplo, é uma atividade que basicamente vai consistir ali em você acessar o sistema, incluir um dado do processo, as partes, é algo padronizado e que cai muito bem para um robô executar. Legal. E Maurício, ouvindo um pouco de João, como que surgiu a sua ideia aí para levar isso para o escritório? Quais as necessidades que você vislumbrou a hora que você teve contato aí com a possibilidade da automação? Claro, Simone, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui sempre à disposição para ajudá-los. A gente nota que o mercado jurídico ele vem passando por uma transformação, né? E as atividades dos advogados, dos estagiários, do suporte administrativo, ele vem também passando por essa alteração. A quantidade de atividades burocráticas, repetitivas, elas vêm tomando cada vez mais tempo, né? Isso nos preocupa um pouco, porque no fim do dia, o que nós precisamos é fornecer um bom serviço ao cliente para a obtenção de resultado, né? E focar o advogado, o estagiário, principalmente, o advogado principalmente, nas atividades jurídicas, né? Então, se nós pudéssemos ter um apoio, e aí muitas vezes se pensar, vou fazer uma equipe administrativa, e muitos escritórios têm equipes administrativas enormes, né, para fazer determinadas atividades, mas isso exige capital humano, a um custo bastante elevado, há uma possibilidade de erro, às vezes, maiores, né? Então, a gente, conversando com a ATS, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos tentar desenvolver algumas aplicações através do robô, né? Sempre focado no binômio produtividade e assertividade, né? Não adianta você ter uma mega produtividade se você tem que fazer também um gerenciamento de erros absurdos, né? Então,
conversando bastante, nós identificamos uma série de atividades dentro do escritório, né? Passamos por um processo de mapeamento junto com a ATS para identificar algumas atividades que pudessem ser automatizadas, né? E já estamos aí em algumas atividades obtendo bons resultados, e essa é a ideia. A ideia é que a gente possa focar o jurídico no jurídico, o administrativo no administrativo, né, com assistência tanto no jurídico quanto no administrativo naquilo que é necessário, né, para auxiliar o robô, com uma assertividade e uma produtividade maior, que é o que se exige hoje em dia. Legal. E nessa experiência, né, a gente sabe, tanto o escritório como a TS, que o robô impacta diretamente na vida das pessoas. E muitas vezes a gente tem um senso comum que esse robô ou vai substituir ou vai roubar tarefas. E aí eu gostaria que você falasse a sua percepção da sua equipe, como que esse robô foi recebido, como a automação vem sendo tratada e o que as pessoas perceberam, como elas sentiram isso. Eu não sei se em todas as áreas, mas eu passei por algumas, né, talvez o pessoal da minha geração, nós passamos por algumas transformações, né? E aí eu me permito voltar um pouquinho no tempo, que foi há bastante tempo atrás, aliás, quando nós implantamos as pastas digitais, os GEDs, né? E havia uma resistência muito grande do advogado falando, não, eu tenho que ter minha pasta, eu tenho que folhear o processo, etc. e tal. Então, sempre existe essa resistência, né? Então, toda vez que nós passamos por uma transformação, e na nossa área eu te digo com absoluta certeza que existe bastante resistência, vem aquela dúvida, né? Poxa, mas será que eu preciso? Ou eu tenho que me transformar? O que eu vou precisar fazer? Eu já estou acostumado com isso ou com aquilo, né? E o robô não é diferente, com um agravante, né? A gente ouve aí falar de um monte de robôs, etc. e tal, e fica aquela dúvida, né? Será que o robô vai substituir o homem? Gente, não vai substituir o homem. Não adianta. Quando nós falamos de algo que existe inteligência, sobre o meu ponto de vista, ele até pode te ajudar, mas ele vai até um certo limite. Né? Porque ainda que seja para ele funcionar bem, você precisa da inteligência humana, né? É o que eu sempre falo para a gente tomar cuidado lá no escritório, porque o robô ele vai fazer tudo perfeitamente certo ou perfeitamente errado, a depender de quem? Do humano que interferiu no desenvolvimento desse robô, né? Então, é óbvio que existe não diria uma resistência, né? Mas existe uma dúvida acerca, poxa, quantos postos de trabalho ele vai estar tomando? Não é essa a nossa ideia. Claro que isso pode ter algum impacto, mas a ideia é o seguinte, que a pessoa trabalhe naquilo que ela mais gosta de fazer. Quer dizer, vamos fazer um paralelo ao médico, né? Quando você tem um médico, um cardiologista que vai fazer uma cirurgia, ele não vai lá no quarto dar o dormonídeo, vai conversar, mas não vai dar o dormonídeo para o paciente, não vai levá-lo de maca até o centro cirúrgico, não vai aplicar anestesia, não vai, no mais das vezes, abrir o peito da pessoa, e ele vai entrar ali quando já está tudo pronto para ele fazer o quê? O que ele sabe fazer de melhor. Então, o que nós queremos é justamente isso, é dar aos profissionais a possibilidade deles atuarem com mais tranquilidade, com mais possibilidade de pesquisa, de desenvolvimento, naquilo que eles sabem fazer melhor, que é a parte jurídica. Então, essa é a ideia. Toda vez que eu estou perdendo muito tempo, não consegui terminar essa petição dessa forma porque eu fiquei lendo publicações, marcando... Poxa, mas será que o robô não pode fazer isso? Pode? Não pode? Pode sim. Então, tá bom, vamos desenvolver um robô para ele fazer uma leitura ou fazer uma distribuição interna das publicações, que nada mais é do que entrar no sistema, ver de quem é aquele processo e mandar um e-mail para essa pessoa, já com prazo, ou eventualmente agendar, fazer os agendamentos. São atividades absolutamente, né, que nós chamamos de depara. Então, é um depara,
que não depende da inteligência, né, do ser humano, só a inteligência de desenvolver o fluxo de atividades, isso sim, né? E para isso a gente tem pessoas bastante comprometidas, e ter isso em mente, né? Que o robô está aqui para nos ajudar. Ajudar a quê? A fazer, a nos permitir que nós continuemos fazendo aquilo que a gente mais gosta, aí sim, talvez com um pouco mais de tempo, né? Não porque nós vamos trabalhar menos, mas porque nós vamos ter mais tempo para ter uma dedicação exclusiva naquilo e ter resultados melhores, quer dizer, mais pesquisa, mais desenvolvimento de teses, enfim, mais discussão interna, para no final do dia obter ou buscar resultados melhores. Ótimo, Nos nossos projetos a gente tem percebido isso também, que tem uma valorização do humano, né? No final, a aplicação do robô acaba valorizando aquele colaborador, que vai tirar dele, né, o trabalho repetitivo e entregar tempo para ele, que hoje é a moeda mais cara que a gente tem. Muito bem colocado. João, você consegue dar uns exemplos, de 1 ou 2 exemplos de robôs que você já desenvolveu para o Baraldi, por favor? Claro, eu gostaria até de reforçar um pouquinho do que o Maurício e vocês falaram agora, porque dentro da equipe, né, do Baraldi, quando a gente começou a desenvolver os robôs com a equipe, eu vi que realmente, quando a gente entregava, a felicidade das pessoas, porque elas deixaram de fazer aquela atividade que é burocrática, copiar, como o Maurício falou, é um deparo. Eu olho no sistema, coloco aqui, olho aqui, e elas passaram a fazer as atividades que elas se formaram para fazer. Então, o dia a dia delas, acredito eu, que se tornou melhor. Mas voltando então para o que a Simone citou aí, os robôs, eu vou contar um pouquinho do primeiro robô que a gente desenvolveu lá, que foi a questão de pagamentos. Então, essa também é uma atividade burocrática, onde que a gente tem que ser feita a leitura da guia, extrair valor da guia, código de barras, dados do processo, para então depois entrar com essas informações dentro do sistema. E aí, então, tinha uma pessoa que ficava lá designada a ficar lendo o guia e cadastrando informação. O que eu gostaria de focar nessa primeira automação, que, obviamente, a gente ganhou tempo, porque o robô, para fazer a leitura dos dados, consultar a informação, navegar dentro do sistema, ele é muito mais rápido. Mas eu acho que o principal foco dessa primeira automação, e eu lembro, inclusive, nas nossas primeiras reuniões, era a questão da assertividade, de não ter erro. Por quê? Você tem que copiar ali o código de barras para colocar dentro do sistema. Eu não consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a guia, enfim, não permite. E aí isso pode levar ao erro. Você faz uma vez, você está mais atento, né? Digitei lá 30 dígitos da guia. Na segunda vez, você já está um pouquinho mais cansado. Na terceira, depois de você fazer 10 guias, pode ocorrer o risco de você cometer um erro. Enfim, o valor era 1000, coloquei 100, esqueci de um 0. E isso vai impactar diretamente o escritório. Então, eu gosto de citar esse exemplo porque a questão não era tanto produtividade, mas sim a garantia de que o robô ia acertar na hora de digitar todas as guias. Se você me permite, João, claro. Até nesse ponto, compartilhando um pouco da nossa experiência, quer dizer, para quem conhece as guias judiciais, elas têm uma série de campos, né? E isso pode trazer problemas, inclusive processuais, de códigos, de recolhimentos, etc. E mais do que isso, acaba gerando um próprio desgaste com o cliente, porque uma guia que eventualmente você preencheu errado é uma guia conferida e devolvida, né? Então, num ritmo acelerado de trabalho, com pessoas fazendo milhares de coisas, nós temos centenas de clientes, então cada um com um procedimento, né? O que a gente tem que investir em treinamento, nesse cliente é o sistema tal, nesse cliente é o sistema Y, nesse é o sistema Z. Então, a gente conseguiu, inclusive, com esse primeiro robô, assim, diminuir exponencialmente a quantidade de questionamentos do cliente, o que gera automaticamente uma satisfação com sua prestação de serviço, além da assertividade. Né? Claro. Legal. E o outro que eu gostaria de citar, o Maurício já até contou um pouquinho aí, que é a questão da distribuição das publicações. E esse, obviamente, que a gente o foco sempre é assertividade, então o robô não errar, mas nesse caso, o robô ele trouxe uma produtividade muito grande. Como que funciona nessa questão da distribuição de publicações? Então,
chega um e-mail lá com 800 publicações diariamente, onde é feita a leitura de cada uma delas e a consulta dentro do sistema de acompanhamento processual do Baraldi. Então, ele vai verificar, essa publicação é minha, tá certo, tem esse processo cadastrado? Como o Maurício já disse, quem que é o operacional, quem que é o estagiário, enfim, o coordenador dessa publicação. E essa atividade, ela levava aí em torno de 3 a 4 horas, dependendo da quantidade de publicações que chegavam no dia. Por quê? A pessoa vai lá, abre o e-mail, abre o sistema de acompanhamento processual, cola o número do e-mail, pesquisa, aí clica numa aba para encontrar quem que é o estagiário, volta no e-mail, preenche o dado, separa aquele e-mail para outra pessoa. E o robô, ele consegue fazer isso com uma velocidade, assim, extraordinária. E por que isso? Porque a gente não necessariamente precisa interagir com a tela. Ou seja, eu não preciso abrir meu Outlook para localizar aquele e-mail. Eu não necessariamente preciso abrir o meu sistema de acompanhamento processual para pegar os dados daquele processo. Então, nós fizemos com que o robô fizesse essa atividade que levava em torno de 4 horas, para hoje não leva mais do que 3 a 4 minutos, dependendo da quantidade de publicações. E é por isso que eu até citei anteriormente a felicidade das pessoas, porque eu lembro em uma das reuniões, tinha lá um rodízio, né? Hoje eu faço, amanhã é outra pessoa. Por quê? Porque é uma tarefa que toma praticamente seu dia inteiro, né? Metade do seu dia ali, lendo um e-mail e consultando essas informações. E hoje ninguém mais precisa fazer, porque em 3 minutos, além de você não gastar 4 horas fazendo de um colaborador, você ganha tempo para agir sobre aquela publicação, porque ela chega 4 horas antes para cada um dos operacionais. Lembrando, né, João, que a lei do estágio, pela lei do estágio, o estagiário tem uma jornada de 6 horas. Então, vocês imaginem uma pessoa que trabalhou 3, 4 horas fazendo leitura e atribuições de publicações, você praticamente perdeu esse estagiário o dia inteiro. Quer dizer, realmente é importantíssimo. Nesse caso, o tempo realmente foi, acho que de todos os robôs que eu já fiz, é um dos que mais economizou tempo na execução. Sem dúvida. Bons exemplos, João. E nos dois casos, um ponto que o Maurício colocou também, tem a questão do compliance, né? Então, uma das consequências do robô é que você tem tanta padronização que você consegue aplicar todos esses indicadores, tanto dos clientes como internos, e aí você garante esse padrão de qualidade na execução e no tempo de entrega das tarefas, né? Isso é bastante interessante. A gente está caminhando quase para o final da conversa, e aí eu queria ouvir de vocês dois, assim, o que você imagina, Maurício, no final dessa jornada, como que vai estar seu escritório, né? Como que você pensa o robô, ele atuando em todos os lugares, qual é o seu imaginário de escritório digital? E o João, se você puder dar alguma dica, João, rápida aí, para as pessoas que querem começar o processo de RPA. Bom, essa pergunta é uma pergunta perigosa para mim, né? Vocês sabem, porque eu acredito muito na tecnologia, eu acho que não existe qualquer atividade sem o emprego da tecnologia, né? E o que eu quero é isso, o que eu quero é que eu tenha um aspecto de pessoas felizes fazendo o que elas mais gostam de fazer, né? Eu fico pensando, quando você se forma, você fala, eu vou fazer direito, por exemplo, fazer direito porque eu quero estudar, porque eu quero desenvolver aquilo que eu gosto, ou seja juiz, ou seja um advogado, ou seja, né? E fazer aquilo que eu gosto, é ler, desenvolver, me desafiar, né? E tirar, na medida do possível, as atividades burocráticas, para quê? Para que as pessoas possam fazer aquilo que elas mais gostam. No final, a gente está buscando qualidade de vida, satisfação pessoal, quer dizer, mesmo em termos de RH, o robô acaba sendo um grande colaborador, né? Então, a minha ideia, ainda que possa ser utópica, mas o meu mundo perfeito é que os profissionais do direito atuem, se não só no direito, a grande maioria do seu tempo desenvolvendo aquilo que eles gostam, aquilo que eles fizeram, para aquilo que eles investiram nas próprias carreiras, né? Então, esse é o meu ideal, né? E aí a gente conta bastante com os nossos parceiros para isso. Legal, muito bom. E aí, João, uma dica, uma só. Eu acho que... Vou dar duas, prometo ser rápido. A primeira delas, eu acho que é pensar no RPA como uma jornada.
Então, não é algo que começa e acaba de um dia para o outro, não, é algo que vai evoluindo. Então, citando até a questão da distribuição de publicações do Baraldi, a gente começou pegando o operacional, depois a gente foi incrementando e distribuindo para os operacionais, agora a gente já pega a publicação, já está salvando e vinculando dentro do GED. É dar pequenos passos, porque aí você consegue ter um resultado rápido e isso te agrega valor no seu dia a dia. E um outro que acho que é fundamental é o comprometimento das pessoas e o engajamento, que isso a equipe do Baraldi toda está de parabéns, porque está todo mundo sempre disponível, todo mundo empenhado. E eu acho que por eles terem visto, né, o robô como essa ajuda realmente no dia a dia deles, isso fez com que o projeto desse muito certo. Tá. Bom, eu quero agradecer ao Maurício muito pela parceria e pelo tempo aqui com a gente, João. Quero agradecer a B2L pelo espaço para a gente poder trocar essas informações e levar essa experiência para quem ainda não começou. E fica aqui meu agradecimento e abro para vocês também para considerações finais. Maurício, quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado, eu agradeço, Simone, me coloco disponível, realmente eu sou entusiasta nessa matéria e nessas questões, e sempre que eu puder ajudar, sempre que alguma ideia nova aparecer, pode ter certeza que eu vou estar muito disponível e pronto para ajudar. Minha equipe é uma equipe realmente sensacional, o engajamento deles é algo assim, até emocionante, né? E eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso de todos. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer aqui a participação do Maurício, a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações com vocês. E deixo o convite para quem quiser conhecer mais sobre o robô, entrar em contato com a gente, com a equipe da ATS, que a gente pode, se não ficou 100% claro hoje, explicar um pouco melhor para vocês. Obrigado, pessoal. É isso, pessoal. então. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.